se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A Mulher de Branco de Vitória. As noites em Vitória sempre pareceram pacatas demais para quem passava pela terceira ponte após as 23 horas. Os faróis dos carros cortavam o escuro como navalhas, mas havia um ponto onde a escuridão parecia mais densa, como se o asfalto guardasse algo antigo e vingativo. Motoristas diziam ver vultos, mas riam depois, culpando o cansaço. Até que uma mulher apareceu, parada, vestida de branco, na beira do caminho. E ela não estava sozinha, havia um silêncio antinatural ao seu redor, como se o vento tivesse medo de soprar. Juliano era motorista de aplicativo e fazia corridas noturnas por necessidade. Numa quinta-feira comum, levou uma passageira da Praia do Canto até Vila Velha. Na volta, ao atravessar a ponte, viu a figura parada no acostamento. Seu reflexo no retrovisor congelou o sangue em suas veias. A mulher de branco olhava diretamente para ele, mesmo com o carro em movimento. E ela sorriu. Sem conseguir ignorar o arrepio, Juliano acelerou. Mas por algum motivo, o carro morreu bem no meio da ponte. As luzes piscaram, o rádio sintonizou um chiado horrendo, e ele sentiu uma presença dentro do carro. Virou-se com um tranco e viu, no banco traseiro, a mesma mulher. Rosto pálido, olhos vazios, o vestido manchado de algo escuro. Ela murmurava algo, mas Juliano não conseguia entender. Desesperado, ele saiu do carro e correu. Um caminhoneiro que passava freou bruscamente e viu Juliano caído no asfalto, olhos arregalados, sussurrando: ela entrou, ela entrou. Levarão-no ao hospital, e desde então, ele se recusa a cruzar aquela ponte. Mais do que isso, não pronuncia mais nenhuma palavra. Na manhã seguinte, o carro de Juliano foi encontrado rebocado na garagem de sua casa, chave no contato, como se tivesse sido dirigido por alguém. A seguradora jurava que ele mesmo fez o chamado de remoção às 3 da manhã. Mas Juliano passou toda a madrugada internado, sedado. Moradores começaram a compartilhar histórias parecidas. A mulher de branco sempre aparecia nos mesmos metros finais da ponte, sempre sozinha, sempre pedindo carona sem palavras. Quem parava não voltava a ser o mesmo. Quem passava direto, sentia uma presença se arrastar até seus sonhos. Os padres da Catedral Metropolitana foram consultados. Um deles sugeriu que se tratava de uma alma penada, de uma moça assassinada ali nos anos 90, cujo corpo jamais foi encontrado. Outros diziam ser uma entidade muito mais antiga, anterior ao próprio concreto da ponte. Algo que apenas tomou a forma de mulher. E então, na madrugada de um domingo, câmeras de segurança pegaram uma imagem perturbadora, um carro vazio atravessando a ponte, com os faróis piscando como olhos. Dentro, no banco do motorista, uma figura branca e translúcida. O carro atravessou inteiro, mas nunca chegou do outro lado. Adriane era médium, mas nunca levava seu dom a sério. Até aquela noite. Vivia em Vitória desde criança e se dizia acostumada com o que chamava de vultos de maré baixa. Mas ao passar pela terceira ponte com seu irmão, algo mudou. Ela sentiu uma pressão nos ouvidos e uma presença gelada sentar no colo do medo. Seu irmão dirigia, e Adriane começou a murmurar frases desconexas. Ela quer voltar, ela está enterrada ali, debaixo do concreto. O irmão, confuso, achou que era mais uma de suas brincadeiras macabras. Mas quando ela virou os olhos e sussurrou, ela entrou, o carro apagou. Exatamente no mesmo trecho onde Juliano travara semanas antes. Um motoqueiro que vinha atrás jurou ter visto uma mulher com longos cabelos negros passar por entre os carros parados, flutuando, os pés não tocavam o chão. Ele tirou o capacete, gritou, mas a mulher apenas virou a cabeça e sorriu com os dentes completamente pretos. A moto dele caiu, e ele nunca mais pilotou de noite. Adriane, ao voltar a si, chorava compulsivamente. Disse que viu o fundo do mar, que estava presa debaixo de pedras, que mãos geladas a seguravam. Ela quer ser ouvida, mas não sabe mais falar como humana, repetia. Foi levada a um centro espírita e, durante o passe, uma entidade tomou conta do salão. A mulher de branco estava ali. A médium incorporou.
Entre gritos e convulsões, Adriane falou com uma voz arrastada, grave e cheia de estática. Morreram comigo, tentaram fugir, ninguém ouviu os gritos. Estou aqui, sob o sangue do pilar. O salão se apagou. Uma lâmpada estourou. E o chão ficou marcado com pegadas molhadas. Na manhã seguinte, trabalhadores da manutenção da ponte relataram que uma parte da estrutura parecia chorar, gotas incessantes saíam das rachaduras do concreto, como se a ponte estivesse viva, ferida, suplicando. Técnicos não encontraram explicação. Mas os mais antigos se recusaram a voltar. Com medo, Adriane tentou se afastar da cidade. Mudou-se para Cariacica. Mas a presença foi com ela. Ouvia pancadas no teto, a televisão ligava sozinha às 3h14 da manhã, e havia sempre um cheiro de maresia onde quer que fosse. A mulher de branco a tinha escolhido. O jornalista Carlos Mello investigava casos sobrenaturais com ceticismo. Mas ao ouvir a história de Juliano e Adriane, algo o inquietou. Começou a cavar arquivos antigos. Descobriu, nos jornais dos anos 90, uma notícia mal escrita sobre um desaparecimento triplo. 3 mulheres, estudantes de turismo, sumiram após uma festa no centro. As buscas se concentraram nas praias, mas sem sucesso. Um detalhe chamou sua atenção: a última ligação de uma delas foi feita exatamente às 3h14, do telefone de uma cabine próxima à entrada da terceira ponte. As fitas foram perdidas. O caso, esquecido. Carlos foi até os antigos responsáveis pela obra da ponte. Um engenheiro aposentado revelou, trêmulo, que durante uma concretagem emergencial, viram algo estranho. Um carro submerso, enganchado nos pilares. Mas a empresa os obrigou a selar tudo, alegando que mexer mais causaria atraso e prejuízo. A ficha caiu como um soco. Talvez os corpos nunca tivessem saído dali. Carlos pediu autorização para investigar com sonar e drones, mas sua solicitação desapareceu no sistema. E-mails sumiram. Seu computador travou repetidas vezes. Começou a receber mensagens em branco, com o título: "Você está sendo observado." Determinou-se a resolver. Na noite de lua nova, foi com um mergulhador até o pilar suspeito. Os sensores enlouqueceram. Sinais eletromagnéticos impossíveis. A câmera mostrou uma estrutura metálica coberta de corais, algo como um carro antigo. Quando o mergulhador se aproximou, a transmissão ficou preta. Carlos ouviu um grito dentro do barco. O mergulhador emergiu, mas sem os olhos. Apenas cavidades sangrentas. Ele dizia: "Ela sorri mesmo quando você grita." Desde então, Carlos desapareceu. Seu blog foi tirado do ar e sua casa vendida em leilão, mesmo com documentos em aberto. As pessoas começaram a dizer que a mulher de branco não queria ser libertada. Queria testemunhas. Queria espalhar sua dor. E usaria qualquer meio para isso. Até jornalistas. Após os sumiços e aparições, a população evitava cruzar a terceira ponte de madrugada. Mas na noite do dia 13 de julho, algo aconteceu. Todos os rádios de carro que passaram por ali naquela madrugada tocaram, ao mesmo tempo, uma canção infantil distorcida. Voz de mulher, repetindo algo incompreensível. Os motoristas relataram a mesma frase: "Se você parar, ela entra." Câmeras da cidade captaram uma figura feminina, toda de branco, caminhando sobre o guarda-reio da ponte, como se estivesse flutuando. Carros desviavam, outros batiam. Ninguém a alcançava. Às 3h14, todas as luzes da ponte piscaram. A cidade inteira teve um pico de energia. O corpo de bombeiros recebeu dezenas de chamadas de motoristas em pânico. Relatos de carros sem motorista circulando. De vozes no rádio chamando os nomes verdadeiros dos passageiros. Uma criança disse à mãe que a tia da ponte pediu para entrar em casa. Ela apareceu na varanda. Padres e líderes religiosos fizeram uma vigília no Morro do Moreno. Acenderam velas, rezaram, tocaram sinos. Mas o vento cortante apagava tudo. A mulher de branco estava em toda parte, e nenhum símbolo a afastava. Era como se a cidade estivesse sendo lentamente engolida por ela. Naquela mesma noite,
Um ônibus inteiro desapareceu. Saía do terminal de Taparica rumo à Vitória. GPS parou exatamente no meio da ponte. Nenhum rastro foi encontrado. Nem óleo, nem pneus, nada. Como se tivesse sido engolido pela noite. Testemunhas dizem que a mulher de branco os olha dos retrovisores. Que se você gritar, ela grita de volta. Mas se você chorar, ela canta. Hoje, moradores de Vitória sabem que a lenda não é apenas uma história para assustar. Ela se tornou parte do concreto. Parte do ar. Crianças nascem com medo da ponte. Cachorros uivam quando passam por ali. E alguns dizem que, de madrugada, a estrutura toda parece respirar. A mulher de branco aparece não só na terceira ponte. Já foi vista no convento da Penha, sentada nos degraus, chorando. Já foi ouvida no elevador da Sé, chamando pelo nome das meninas desaparecidas. Até em trilhas do mestre Álvaro, sua risada ecoa. As tentativas de exorcismo falharam. Câmeras de segurança capturam sua silhueta, mas a gravação sempre corrompe. Especialistas tentaram explicar como histeria coletiva. Mas como explicar os arquivos corrompidos? As gravações apagadas? Os que enlouqueceram? O que resta à cidade é respeitar. Nunca buzinar na ponte depois da meia-noite. Nunca olhar para o acostamento. Nunca, jamais, parar por uma figura vestida de branco pedindo carona. E, se um dia seu carro apagar exatamente às 3h14, e feche os olhos. E reze para que ela apenas esteja de passagem. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.